Queridos, graça e paz, estamos de volta, ou estou de volta para trazer para você mais uma informação do Evangelho da Graça. E hoje nós iremos falar do Evangelho, olha só meu irmão, dos dois Evangelhos que durou até o ano 70, pós-cruz, existia dois evangelhos sendo pregados. Quando a gente fala dois evangelhos sendo pregados, parece que fica assim um pouco estranho. Parece que fica um pouco complicado de se entender. E tudo isso se deve pelo fato de algumas pessoas não entender que estava havendo um período de transição. Estava havendo um período que as duas alianças se cruzavam, porque nós iremos ver agora. E muitos em graça, alguns em graça, começam assim, como parece que não tem nada mais para pregar, para vir no YouTube, para ensinar, parece que perdeu uma inspiração, aí começa a inventar coisas que não é verdade. Por exemplo, o versículo base que nós aprendemos, que descobrimos através deste versículo que havia, dois evangelhos. Quando você lê Gálatas, capítulo 2, o versículo 7, diz assim: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão. Se você ler o 8, 9, fica ainda mais claro. Eu não quero fazer isso aqui porque eu quero ser mais objetivo. Você observa que Paulo está dizendo que a ele estava confiado o evangelho da incircuncisão e a Pedro o evangelho da incircuncisão. Beleza, da circuncisão, melhor dizendo. Beleza. Porém, aqui fica muito claro dos dois evangelhos. Só que quando as pessoas querem ir contra aquilo que está escrito, eles começam a arrumar outros caminhos para simplesmente maquiar, a mensagem. E pegam algumas outras traduções que dizem o seguinte: dizem que Paulo ele foi enviado aos gentios e Pedro aos judeus. Outras traduções falam isso. E está errado. Ela de lá está errada, daqui está certo. Não, meu irmão. Ambos estão certos. Se o texto está dizendo que Paulo foi enviado aos gentios e Pedro foi enviado aos judeus, e ambos não pregavam só para os gentios ou só para os judeus, obviamente que isso tem a ver com a mensagem. Isso tem a ver com a mensagem. E não só povo, só a questão de ser, não, só gentil e só judeu, só isso. Mas por quê? Se a mensagem era a mesma, por que o texto diz isso então? É claro que a mensagem não era a mesma. Se você ler o versículo 14 do mesmo capítulo de Gálatas 2, diz assim: mas quando vi que não andava bem e diretamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios, e não como judeu, como que obrigas os gentios a viverem como judeus? Olha só, a mensagem de Pedro era uma mensagem o seguinte: quando ele ia pregar para os gentios, dava problema, porque a mensagem dele enquadrava os gentios para serem conforme os judeus. Isso está claro, meu irmão. Se eu disser para você assim, a mensagem ou o evangelho da incircuncisão, que é o evangelho da graça, até o ano 70, não tinha nada de circuncisão, nada da lei, eu estarei errado, porque ainda estava em um período de transição. Se eu disser que a mensagem da circuncisão, que Pedro pregava e os demais pregavam também, falar que não tinha o evangelho, alguma coisa do evangelho da graça, eu também estarei errado, porque tinha sim, porque aí eles já tinham pegado algumas coisas do evangelho da graça. Porém, nós temos que entender que havia sim uma separação. Então havia dois evangelhos sendo pregados até no ano 70. Um evangelho,
poderia ter um pouco de graça, mas na verdade a essência era lei. Outro evangelho tinha graça, né? Tinha um pouco de lei, mas a essência era a graça. Como hoje. Há 2 evangelhos sendo pregados hoje ou não? É claro que sim. Poderia falar até muito mais de 2 evangelhos. Porém, só para ilustrar aqui, por exemplo, as igrejas evangélicas pregam um tipo de evangelho. O povo da graça prega outro evangelho. É difícil entender isso. Meu Deus. Olha só, meu irmão, Mateus capítulo 10, o porquê que é necessário nós entendermos isso e como entender isso. Se você ler o Mateus capítulo 10, o versículo 5, você que tem uma Bíblia, você pode acompanhar comigo aí nesse momento. Capítulo 10, versículo 5, diz assim: Jesus enviou seus 12, estes 12, ele lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, e nem entrareis em cidades samaritanas. Versículo 6, mas ide antes das ovelhas perdidas da casa de Israel. Observa que os 12 tinham uma missão mais específica para os de Israel, os judeus. Não tem dificuldade nisso. Se eu disser que eles também não cruzaram lá, não se depararam com os gentios, eu estarei errado. É só analisar Gálatas 2, que de vez em quando Pedrão estava lá, né? Eles estavam lá pregando. Mas quando eles chegavam até os gentios, eles não pregavam o evangelho da graça, pregavam o evangelho da lei. Vamos dizer assim para ficar mais claro. Pregavam um evangelho que tinha lei. Lembra na casa do Cornélio? Quando Pedro chega lá, meu irmão, ele prega um evangelho que tinha alguma coisa a graça estava assim, vamos dizer assim, em alguns momentos, porém o que ele coloca como alicerce é o evangelho da lei. Por isso que manda ele batizar em águas. Olha, não é difícil de entender isso. Você observa que era para eles ter um ministério específico com os judeus, com o de Israel. Então, você entendendo isso, também fica mais fácil de você entender isso aqui. Quer ver? Olha como que é interessante. Gálatas, capítulo 4, e o versículo 24 para ser objetivo. O que se entende por alegoria? Porque estes são os 2 concertos, um do Monte Sinai gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ô meu irmão, aí você pega, continua lendo, você observa dos 2 concertos que ainda estavam de pé. Aqui falou de 2 concertos, ou seja, então se existia 2 concertos, obviamente 2 evangelhos. Mas por que até o ano 70? Só está dizendo que os 2 estavam sendo pregados. Você viu que os 12 tinham uma missão com os judeus e Paulo com os gentios. Uma missão mais específica. Mas não é difícil de entender. Se você pegar, por exemplo, abrir a tua Bíblia em... Vamos achar aqui, vou achar o texto bonitinho. Hebreus, tá? Hebreus. Você vai encontrar comigo Hebreus capítulo 8. E o versículo, olha só, a prova que os 2 ainda estavam de pé. 8:13, Hebreus 8:13, dizendo novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho, e se envelhece, perto está de acabar. Olha, meu irmão, os 2 evangelhos, os 2 concertos ainda de pé até o ano 70 DC. Até a volta de Cristo, até a destruição do templo. Então, dizendo o novo concerto, aí ó, o novo concerto aí, envelheceu o primeiro, ou seja, o primeiro, olha só, o novo e o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, já tinha acabado? Não, estava perto de acabar. E quando acabou? Sabemos que acabou no ano 70. Vou deixar mais um exemplo, porque não é impossível as pessoas querem arrumar problemas com uma coisa tão simples de entender. Vou deixar mais um exemplo. Ó, se você ler, por exemplo, Marcos. Vamos aqui. Vem comigo, abra sua Bíblia em Marcos.
o capítulo 16. Vou ler aqui, bem utilizado, principalmente no sistema religioso, essas passagens. E aqui fica mais claro, muito mais evidente a existência dos dois evangelhos. Marcos capítulo 16, o versículo 15 e o 16 para ficar completo. E disse-lhe, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem crer e for batizado será salvo. Isso eu não estou lendo, né? Nem vai ser necessário ler o capítulo 28 de Mateus, que existe a mesma ordem, a mesma ordenança para quem? Para os 12. Porém, quando você vai para Paulo, vamos lá, 1 aos Coríntios, agora é Paulo, 1 aos Coríntios, capítulo 1, o versículo 17, diz o seguinte: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Entendeu? Ou seja, o batismo era coisa que é para os 12 fazerem. E não Paulo. Paulo, antes de conhecer o evangelho da graça de Deus, né, o evangelho eterno, antes dele conhecer, ele praticava a mesma coisa que Pedro, Tiago e João praticavam, batismo e outras coisas mais, votos, circuncisão e tudo mais. Tudo mais. Porém, à medida que Paulo vai crescendo em graça, ele entende. Deus não me enviou para batizar. Ou seja, se aquela ordenança, se fosse o mesmo evangelho, só para terminar para você entender, se fosse o mesmo evangelho, ou seja, a mesma ordenança que estava sobre Pedro, Tiago, João e os outros 9, né, que era para eles batizarem, necessariamente também tinha que estar sobre Paulo. Ou seja, era para ele também batizar. Mas quando ele entendeu o outro evangelho, que é o evangelho da graça, ele pega e fala assim, não, Deus não me enviou para batizar. Porque esse negócio de batizar é para quem prega o evangelho da circuncisão. Eu prego o evangelho da incircuncisão. Espero ter te ajudado nesses rápidos minutos e já te peço a sua ajuda. Se inscreva no canal, deixa o seu like e também deixa um comentário que vai estar ajudando muito o canal Voz das Nações. Até o próximo vídeo. Aqui está o meu abraço. Fui!